família Paz Church Santarém. Sejam muito bem-vindos a este culto. Estamos muito felizes em ter vocês conosco hoje, celebrando a presença de Deus em família. E agora, fique ligado em nossos próximos eventos e novidades. Prepare-se, pois o maior evento evangelístico do ano está chegando, a Grande Cruzada Evangelística. Fique ligado nessa chamada. Prepare-se para dias de curas e milagres. Vem aí a maior cruzada evangelística de Santarém. 4 e 5 de julho, preletor Apóstolo Marcelo Casagrande. Quando você carrega a unção, você não corre de quem sofre, você corre para Jesus libertar, curar e transformar. Serão noites poderosas com a manifestação do sobrenatural de Deus. Traga sua família e venha viver algo extraordinário. O Clamor dos Leões está chegando, uma vigília poderosa, começando às 21 horas. Vai ser sobrenatural, você não pode ficar de fora. Vem aí a maior conferência da Visão MDA da região norte do Brasil. MDA Conference Santarém, onde tudo começou. De 25 a 27 de setembro, na Catedral do Amor. Preletores, Pastor Abe Uber, Paulo Jeffrey, Danilo Figueira, Luiz Almeida e Antônio Cirilo. MDA Conference Santarém, de 25 a 27 de setembro. Aproveite o primeiro lote. Imperdível! Já se prepara, porque tá chegando a experiência que vai virar o teu ano de cabeça pra cima. Start Camp 2025. Propósito e chamado. Serão 3 dias intensos. Praia, esportes, noites temáticas e uma palavra que vai sacudir o teu propósito. Quem vai estar com a gente é a pastora Natália Carvalho, com uma mensagem do alto que vai marcar sua vida. Então já sabe, né? Chama os amigos, arruma a mala e garanta sua vaga agora. Start Camp 2025. 25 a 27 de julho, no acampamento Shalom. Em 2025, milhares de pessoas se reuniram para viver algo que marcou suas vidas. Mas o que Deus começou ali só estava começando. O reino de Deus está em movimento e nada poderá impedir esse avanço. Nada pode conter o que Ele está fazendo através da Igreja de Jesus. Em 2026, vamos ainda mais fundo. Dias de muita presença de Deus, transformação e poder. E dessa vez, um novo lugar nos espera. Mais espaço mais próximo do aeroporto e com hospedagem no local. Tudo preparado para você estar junto com a sua família. E tem mais! O espaço conta com alimentação no local e também teremos um estacionamento gratuito. A Paz Conference 2026 aqui na Estância Árvore da Vida. Prepare-se, o reino imparável. Você faz parte disso. Família, agora vamos ficando por aqui. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @PazSantaremPA. E agora, abra o seu coração e seja abençoado com a poderosa Palavra de Deus.
Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso campus online da Paz Church de Santarém. É uma honra para nós estarmos aqui para levar você a um nível mais profundo na presença de Deus. Eu sou o pastor Mário Martins. Eu sou a pastora Aline Martins. E nós queremos conduzir você a ter essa experiência online. Eu creio que nesse dia, Deus tem uma palavra poderosa para ministrar no seu coração e está só começando. É verdade, então quero encorajar você a compartilhar esse link para os seus amigos, para a sua família, para que muitas outras pessoas também sejam grandemente abençoadas. E nós vamos agora entrar num período de louvor poderoso em nome de Jesus. Aleluia! Alegrem no Senhor, porque Ele vive e reina para todos sempre. Amém, igreja! Com as palmas! O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. O amor vai explodir e vai trazer essa revolução. Perdido em tua liberdade, nesse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Decore! Perdido em tua liberdade, nesse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Ele ruge, Ele ruge, o céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Jesus Cristo vive. Aleluia.
Que momento precioso de louvor, de celebração na presença de Deus, de sentir a presença do Senhor. Quero também deixar você agora informado das nossas programações, né? Anote aí, fique ligadinho. É isso aí, olha, o mês de julho está chegando e nós já tivemos no mês de junho diversos eventos poderosos, né? Como a conferência de missões, que foi algo muito poderoso semana passada. E vai entrar agora no mês de julho e nós vamos ter aí a cruzada, a maior cruzada evangelística, né? Nós teremos a honra de receber o pastor, o apóstolo Marcelo Casagrande, que é um homem muito usado na área de curas e milagres, né? Inclusive, ele é um dos donos de uma escola de curas e milagres e ele vai estar ministrando conosco aqui no início logo aí de julho, né? Que é 4 e 5 de julho. E eu quero te encorajar você a estar conosco, porque eu creio que vai ser sobrenatural. E mais, vai ser entrada franca. Você não vai pagar nada, vai ser na Catedral do Amor. E eu quero te encorajar você a levar a sua família para ter uma experiência poderosa com Deus, em nome de Jesus. Amém. Tempos de milagres. Queremos agora abençoar a sua vida, você que realmente é um ofertante da casa de Deus, um dizimista. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é recheada de promessas para aqueles que cumprem, né, os mandamentos do Senhor. E durante todo o nosso culto online tem um QR Code onde você pode abrir a câmera do seu celular, do seu aplicativo do seu banco e fazer a sua semeadura, segundo você, né, decidir no seu coração, com gratidão, com alegria, porque certamente a palavra de Deus nos garante, Deus ama aquele que dá com alegria. E nossa igreja é uma igreja missionária, uma igreja que investe em vidas. E você está semeando, né, nesse projeto tão maravilhoso que é o Reino de Deus. E também nós temos a Catedral do Amor, o grande projeto da nossa catedral, né? Você que está já contribuindo e você ainda que não pegou seu carnê ou se você quer fazer apenas uma oferta alçada, né? Você pode ficar à vontade. Vou colocar aqui o QR Code do nosso projeto Telhado da Catedral e você pode ofertar e semear para que realmente essa obra venha a ser concluída em nome de Jesus. Vamos estar orando, queremos orar por você agora, para que Deus possa abençoar a sua vida. Pai querido, nesse momento nós te agradecemos e nós oramos por cada pessoa que nesse momento está online conosco, assistindo esse culto, está recebendo essa palavra, está realmente, Senhor, tomando posse do milagre. E nós abençoamos e declaramos bênçãos sem medidas sobre a vida dessa família, dessa pessoa que assiste esse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Tome posse da sua bênção. Mas vem a hora e já chegou, em que o Senhor procura aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. E estes são aqueles que o Senhor procura para o adorar em espírito e em verdade, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu senhorio. E nós estamos aqui, Jesus, porque nós reconhecemos que Tu és Rei. Te adoramos.
adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos. Erga suas mãos bem alto e diga: Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Nós coroamos a Ti, coroamos
Aleluia. Glória a Deus. Com muito temor e tremor no meu coração. Agora eu faço como a minha neta aqui, estou para fazer aquilo que Deus tem me ordenado. E eu amo ouvir a voz do Senhor, eu amo cumprir o seu ID, por isso estou aqui. E agora a minha meta de vida é essa, é servir ao Senhor todos os dias do meu viver, até o dia que Ele queira me recolher. E hoje tem uma palavra que eu já venho estudando essa palavra há algum tempo. Até eu estava conversando com uma pessoa na segunda-feira, e nós estávamos compartilhando algumas coisas, e ela disse para mim assim: pastora, eu tenho tanto desejo de pregar em um lugar. Eu disse: então vamos orar que você vai lá. Não há oração assim que o Senhor não... Aí eu disse assim, e eu estou terminando uma palavra, e eu já falei para o Senhor que assim que eu terminar a palavra, eu vou dizer para Ele: Senhor, já terminei, agora eu já quero pregar. Aí quando foi terça-feira, antes de eu terminar a palavra, né, o Senhor já chamou. É assim mesmo quando a gente se dispõe a servir o reino de Deus. E eu sempre gosto de começar uma palavra, ou então terminar uma palavra com uma pergunta. E hoje eu quero começar com uma pergunta. Em que nível estamos? Em que nível eu estou? Em que nível você está? Essa palavra é para você se analisar. É sempre bom ficarmos a semana analisando aquilo que ouvimos, analisando aquilo que Deus tem perguntado de nós. Muitas vezes não temos coragem de encarar o Senhor, ficamos, pai e tal, ou de encarar, né, algumas perguntas que nos são feitas. Mas quando termina assim, ou começa com uma pergunta, em que nível estamos? É bom nós nos analisarmos. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Então é tão bom nós nos analisarmos, termos a ousadia de perguntar, as mulheres perguntarem para os seus maridos: como eu estou? Quem eu sou para você? Em que estou precisando melhorar? E os maridos perguntarem para as suas esposas: em que estou precisando melhorar? Né? Os pais para os seus filhos, os filhos para os pais. É tão tremendo isso. E perguntarmos para o Senhor, principalmente, né? Senhor, em que nível eu estou? Onde eu estou precisando melhorar? No teu serviço, no teu reino, pessoalmente, para o Senhor, em que eu estou precisando melhorar? E aqui, no livro de Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 até o 9, diz assim a palavra de Deus: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvades, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Algumas versões falam... esqueci agora o nome. E mediu mais 1000 côvades, e fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000,
e um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual se podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me. Em algumas versões é bem clara quando diz que um anjo o levou, e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e um de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que estiverem estes rios viverá, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo e por onde passar este rio. Então, queridos, aqui nesse texto de Ezequiel, capítulo 47, Deus levou Ezequiel a uma experiência com ele, né? Eu creio que muitos de nós já tivemos, assim, experiências fantásticas, experiências maravilhosas com o Senhor. Muitas experiências maravilhosas. E nesse texto aqui, nós vimos um rio de águas vivas que flui do templo. Isso simboliza o quê, irmã Lourdinha? Simboliza a bênção de Deus com poder para transformar, com poder para trazer vida a tudo aquilo que está morto. E trazer vida a tudo aquilo que não tem esperança. Ezequiel estava, nesse tempo, exilado na Babilônia. Ele estava com mais 10.000 cativos. Você imagina um homem, né, Deus usar um homem que estava em um cativeiro com mais 10.000 cativos. Eu creio que era gente chamando: Ezequiel, dá uma palavra, porque ele era sacerdote. Ezequiel, dá uma palavra para nós, traz ânimo ao nosso coração, traz vigor ao nosso coração. E ele lá, talvez algum dia, ele se sentiu tão assim, sem uma palavra para responder ao povo, para dar, né? E o Senhor o pegou e o levou para mostrar para ele, para que ele trouxesse, com o que ele tinha visto, trouxesse esperança ao coração do povo. E sabe, esse rio simboliza renovação que vem de Deus. Essa visão nos convida a uma relação mais profunda com Deus. Às vezes nós temos, assim, que nós vamos ver, relacionamentos tão vazios, tão rasos com Deus. Às vezes as pessoas são maravilhosas, servem com prazer, servem com alegria, e você quer muitas vezes chamá-las para dar uma palavra, mas a pessoa é rasa na palavra. É por isso que nós devemos buscar profundidade na palavra de Deus, estudar, comer a palavra e ruminar, e sugar, tirar todo o sumo daquilo que a palavra nos manda, naquilo que a palavra nos ordena. Então, essa visão nos convida a ter um relacionamento mais profundo com Deus, buscando sua presença e permitindo que Ele nos transforme. O desejo de Deus é nos transformar cada vez em pessoas melhores, em pessoas mais cheias do seu conhecimento, da sua glória. Mas muitas vezes o desejo de Deus não é realizado por minha culpa, porque eu não me disponho ao Senhor, eu não estou aberta a aprender, eu não quero aprender. Às vezes eu venho para o culto,
Tem aquela história, né, da irmã que perdeu o óculos tinha sumido e ela teve que fazer outro óculos porque ela não achou o óculos dela. E onde estava o óculos? Dentro da Bíblia, da última vez que ela tinha lido o óculos, né? Então, até é interessante essa ilustração aqui. Então, queridos, nós temos que nos expor a Deus e a sua palavra. Nós temos que deixar o Senhor nos transformar através da sua palavra, que é água, que é vida, né? A palavra traz vida a nós, a palavra traz esperança ao nosso coração. O rio traz vida por onde há morte. O rio de Deus tem vida. O rio desce ao deserto, aqui é a palavra que nós ouvimos, desce do deserto e entra no mar. E o mar tem a água por causa do sal, né? Não é bom para beber, mas quando o rio de Deus chega lá, as águas se tornam saudáveis. Quando você for ler esse livro de Ezequiel, capítulo 47, você vai ver quão maravilhoso é essa palavra. Então, no rio haverá muitíssimos peixes, abundância por onde o rio passar. Ele vai trazer muita abundância, esse rio para as nossas vidas, né? Ele começa com um pequeno fio de água e cresce, vai crescendo tão grandemente que ele vai ficando profundo e poderoso demais. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que as bênçãos de Deus, elas são progressivas, elas vão aumentando paulatinamente, elas vão aumentando de uma forma tão tremenda. Esse rio, essas águas vão aumentando à medida que eu me aproximo dele. À medida que eu me aproximo dele, à medida que eu me aproximo, eu vou vendo a imensidão. Eu vou vendo a imensidão que é. Então, aqui nós podemos ver, queridos, através desse texto que nós lemos, podemos ver um rio, através desse rio, 4 níveis de intimidade com Deus. Nós podemos ver aqui. E o primeiro nível, o que é que ele diz aqui? Ele diz assim, que a visão que ele teve, as águas davam nos tornozelos, eu lembrei da palavra artelhos, nos tornozelos que davam, né? Isso significa que representa a vida infantil ainda, o novo nascimento, representa a água rasa, o início de um relacionamento com Deus e com a sua graça. Nós vamos começar a ter conhecimento da graça de Deus. Nós vamos começar a entender o que é a graça, o favor imerecido de Deus, que Deus me dá aquilo que eu nem merecia, que eu nem era digna de receber, mas a graça de Deus me atinge a cada manhã. Sabe, quando eu comecei a estudar sobre a graça de Deus, eu fiquei tão fascinada e eu queria buscar sobre a graça, eu queria saber mais sobre a graça. Então, um dia, eu comecei a fazer uma palavra sobre a graça e o Senhor disse para mim assim, graça, filha, é quando você acorda de manhã, quando você está começando a sua vida comigo, você acorda de manhã e você já recebe a minha graça sobre a sua vida, eu injeto graça sobre você, eu injeto poder sobre você, para você a poder ir no teu dia
e enfrentar dificuldades, enfrentar aquilo que é tão pesado muitas vezes para você. É por isso que quando você fica cheio da minha graça, é por isso que você passa por tribulações, é por isso que você corre perigos, mas você não vê, porque eu derramo a minha graça sobre você. Então, a nossa vida, o começo da nossa vida, quando a água está pelos tornozelos, é uma caminhada inicial com Deus, onde Ele vai tirando todo o nosso cansaço. E o segundo nível, né, de intimidade com Deus, águas que davam pelos joelhos. A pessoa que já está com a água pelo joelho, ela já está num desenvolvimento mais profundo com Deus. Ela já está buscando uma comunhão mais íntima com o Senhor. Ela já está aprendendo a conhecer, porque eu conheço o Senhor à medida que eu vou tendo comunhão com Ele. Eu só conheço uma pessoa quando eu tenho relacionamento com ela. Se eu só, oi, todo domingo na igreja, você conhece a pessoa? Eu tenho um tio que ele é muito engraçado. E um dia uma pessoa, oi, seu Antenor. Aí ele ficou muito, que é essa mulher que tanto fala comigo? Aí um dia ele ficou, você me conhece? Aí ela disse, conheço. Eu disse, como é o nome da minha mãe? Como é o nome do meu pai? Do que eu mais gosto de comer? Aí ele ficou meio bravo, né? E ele disse assim para ela, você não me conhece, você me enxerga. Eu ri, né, da palavra enxerga, né? Você apenas me enxerga, mas você não me conhece. Então, antes, nós podemos dizer, antes eu te conhecia, né, como Jó falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. O que é isso? Relacionamento. Eu conheço meu Deus, eu sei que o meu Redentor vive e em breve Ele se levantará, porque tenho aprendido a conhecer o meu Deus, aquele que me socorre, aquele que me orienta, aquele que supre minhas necessidades, aquele que tira minhas tristezas, aquele que me supre de alegria, me supre de presentes celestiais. É tão bom conhecer o Senhor. Não é bom só andar, não é bom só de ouvir falar, mas é bom de andar, de verificar a sua bondade. Então, a pessoa que está no segundo nível de intimidade com Deus, ela já começou a desenvolver uma comunhão íntima e sincera com o Senhor. Isso indica claramente uma vida de oração. Porque sem oração ninguém conhece o Senhor. É através da oração que Ele se manifesta. É através da oração que você cria intimidade. É através da oração que você vai expondo o seu interior, o seu íntimo, o seu âmago. É através da oração. Quem não ora não tem intimidade com Deus. Quem não ora não conhece os propósitos de Deus. Quem não ora não sabe o que Ele quer. Porque Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, e eu serei achado de vós. Ele está dizendo o quê? Eu vou deixar vocês me verem, mas isso é só através da oração. Sem a oração não se pode ter intimidade com Deus. Então essa pessoa aqui, que a água já estava nos joelhos, né? Indica claramente uma vida de oração. Isso mostra a importância de um joelho consagrado ao Senhor, a importância de um joelho dobrado. Tem guerras que se ganha com armas, mas outras só se ganha com joelho.
tem guerras, tem lutas que vencemos de várias formas, mas a verdadeira luta que vencemos é quando dobramos o nosso joelho e vemos o agir de Deus em nós. Eu sempre digo para as minhas discípulas que às vezes as pessoas chegam comigo e dizem assim: pastora, eu queria tanto te dar um mimo. De que a senhora gosta? Eu digo, eu gosto. Não sei do que eu gosto. Eu gosto do que é bom. Eu gosto de estar na presença de Deus. Eu gosto de ouvir Deus falar. Né? Tem gente que, eu preciso disso, eu não digo do que eu preciso, eu não digo nada, eu só falo assim. Eu só falo assim. Por quê? Porque eu gosto de ver milagre. Você sabia que milagre vicia? Quando você vê a primeira vez, você já quer a segunda, você já quer a terceira, porque milagre vicia. Você gosta de ver milagre. Quando você dobra o seu joelho, você vê milagre. Você vê aquilo que é impossível ao homem, a Deus é possível. Eu sou o Deus do impossível. Por um acaso, lá em Romanos, ele diz assim: por um acaso há coisa demasiadamente impossível para mim? Não é isso que ele diz? Então, ele é o Deus que pode todas as coisas. Todas as coisas. E o terceiro nível de intimidade com Deus: água na cintura. O que é isso? Refere-se a um estágio de crescimento espiritual, simbolizando que o rio está jorrando, está tendo uma entrega, né, da pessoa para o Senhor. É uma vida de obediência e serviço. E é experimentando uma maior experiência com Deus. Está vivendo uma maior experiência com o Senhor. E não existe nada melhor de que uma nova experiência com o Senhor. Olha, eu quero dar uma dica para vocês. Se vocês não gostam de ser viciados em alguma coisa, então não desejem ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus nos vicia. Quando a gente passa uma semana sem ouvir, dá um desespero no coração, e aí você já fica: Senhor, por favor, fala comigo, eu preciso te ouvir, eu preciso, Pai. Não podemos ter abstinência da voz de Deus. Vamos buscar a voz, a palavra, busca a presença de Deus. E aí tem o quarto nível de intimidade. Qual é esse? É águas profundas. Águas profundas. É um nível de total entrega ao Senhor. É um nível de imersão nas águas profundas do nosso Deus, né? Totalmente conduzido pelo Espírito de Deus. Totalmente onde a presença de Deus é real na vida da pessoa. Quando você mergulha em águas profundas, a presença de Deus é real na sua vida. As pessoas chegam: mas você está diferente. Está acontecendo alguma coisa com você? Você está diferente. Você colocou botox? Você está tão mais bonita. Você está tão mais jovem. É a presença que faz a diferença. Nós ficamos com nossa fisionomia alegre. Nós ficamos com nossa fisionomia feliz. Por quê? Porque o coração está em paz. O coração sabe aonde está. O coração sabe aonde está. É uma vida de comunhão e dependência de Deus. Senhor, Tu sabes. E você pode buscá-lo. Quando você está nesse nível, você
pode se trancar no seu quarto, você pode estar a sós com Ele, ou você pode estar no meio de multidões, mas você só fecha os seus olhos e diz: eu sei que tu estás aqui, eu sei. E pode ter aquele nível de experiência. O Senhor fala, você ora e Ele responde, você ora e Ele fala. Se você nunca ouviu a voz de Deus, é porque você ainda não buscou, queridos. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Deus faz acepção de atitudes, de pessoas não. Toda pessoa buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós. Pã, você me achou agora. Você vê o Senhor. Você vê o Senhor. Então, meus amados, nesse nível, não dizemos não. Nós dizemos não ao nosso próprio controle. Nós deixamos tudo no controle do Senhor para nós. Pode tomar conta, a vida não é minha mais, a vida é do Senhor. Eu não sou dona da minha vida, é o Senhor que é. Dono absoluto da minha vida é o Senhor. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Então, toma conta dela. Conduz a minha vida. No mergulho profundo, então, encontramos o Deus do transbordar. Que é uma coisa transbordante, é que passa dos limites, transborda, e quando transborda, vai molhar, vai pegar tudo que tem ao seu redor, vai contaminar, a presença de Deus vai estar por onde você passar, porque está transbordando, vai transbordar para a família, vai transbordar para casa, vai transbordar no trabalho, vai transbordar por onde você passar. O transbordar de Deus. Mergulhe fundo, querido, mergulhe fundo. Você escolhe seu nível de intimidade, é você quem escolhe, ou raso, ou médio, ou profundo. Eu escolho onde quero estar, eu escolho onde quero viver. Se eu quero ter mais experiência, vou mergulhar fundo. E quando eu tenho experiência com Deus, e Ele fala, você aprende a entender o Senhor pelo tom de voz que Ele fala com você, você vai saber o que Ele quer. Um dia desses eu estava resolvendo uma situação aí, e aí eu estava, fiquei meio distraída talvez, e aí eu disse, meu Senhor, sentei no sofá, eu disse, meu Senhor, agora não dá mais tempo. E olha, gente, eu sentei, eu só senti o toque, bem aqui. Lourdinha, ainda dá tempo. E eu só fiz me levantar do sofá e sair correndo para dentro do quarto. E realmente deu tempo. Quando você corre para Ele, tudo tem tempo. Tudo tem solução. Muitas vezes a solução não é aquela que almejamos, mas tem solução. Por quê? Porque Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que te conhece, Ele é o Deus que chamou você, Ele é o Deus que desejou você. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós outros.
E escolhi para que você vá e dê fruto, e se o seu fruto permanecer, tudo que você me pedir, eu te darei. É isso que o Senhor diz. É isso que Ele diz. É isso que Ele diz. Você é quem determina. Você nasceu no coração de Deus. Você é um sonho que Deus realizou. Você nasceu para um propósito. Será que você e eu estamos cumprindo o propósito para o qual nascemos? Por isso que devemos nos perguntar: Senhor, eu estou dentro do propósito que o Senhor tem para mim? Por favor, fale comigo, me direcione. Por isso que às vezes ficamos na esteira, sem avançar. Por quê, irmã Ludinha? Porque eu não estou dentro do propósito, eu só estou perdendo tempo. Porque o que eu quero para a minha vida sou eu quem quer. Eu não sei se é a vontade de Deus. É por isso que muitas vezes eu não tenho coragem, quando a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu não tenho coragem de perguntar para o Senhor: Senhor, é isso que tu queres para mim? Porque é isso que eu quero. Eu não sei se é o que Deus quer. E até que eu me entregue totalmente, até que eu chegue aqui no nível 4, que eu não quero mais saber da minha vida, é o Senhor quem sabe, até lá eu ainda vou ralar um bocado. Porque eu tenho que estar dentro do propósito de Deus. Eu preciso, para ser feliz, estar dentro do propósito de Deus. O nível 4 aqui, que você quer mergulhar profundo, nesse nível nós dizemos não ao nosso propósito, ao nosso controle. Nós nos rendemos ao querer do Senhor. Nos rendemos. Ouse perguntar para o Senhor: eu estou dentro do teu propósito, Senhor? Eu estou dentro do teu propósito? Olha, eu tenho uma discípula que ela é muito querida, e ela fica sempre: olha, mana, tu tem cuidado com isso, tu tem cuidado com isso. Aí ela fica me admoestando. Então, eu fico tendo muito zelo quando eu falo. E quando eu lembro dessas coisas, aí eu dou uma travadinha, porque quando meu esposo era vivo, ele sentava sempre lá no último cadeira. E eu só via os bração dele para cima, assim. Quando eu descia, ele já vinha me pegar aqui da escada. Edinha, foi uma bênção a palavra, muito boa. Mas olha, meu amor, não diga mais isso, isso e isso. Aí eu, tá legal, tá legal. No segundo culto você não fala mais, tá? Tá. Aí ele ficava lá, quando acabava o segundo culto: parabéns, você não falou mais. Né? Ele fazia o papel do Espírito Santo na minha vida. Então, o que é isso? Zelo do nosso viver, para que nós possamos caminhar melhor, para que nós possamos ter sucesso naquilo que Deus quer que tenhamos. Se eu nasci para ser um sucesso, eu tenho que andar dentro do trilho do Senhor. Se eu nasci porque eu não quero andar no trilho do Senhor, então eu ainda vou demorar para alcançar o meu alvo. Eu ainda vou demorar para entrar naquilo que Deus quer que eu seja. E sabe, amados, eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós nos aprofundamos nessa água aqui, nesse rio aqui,
O que é que ocorre com ele? E eu fiquei pensando, Senhor, como o Senhor fez para Ezequiel entender? Por que que o Senhor teve que levar Ezequiel Porque o Senhor teve que levar Ezequiel? Porque ele teve que medir as águas. Não estava vendo que a água estava pouca? É porque Deus queria que Ezequiel visse, mostrasse para o povo, mostrasse para o povo o crescimento da graça de Deus sobre ele. Filho, a minha graça é essa. Mostra para eles aqui qual é a minha graça. Eu vou levar você para ver. Sabe? Já pensou se chegasse um anjo agora aqui e pegasse um de vocês? Eu vou levar agora aqui. E saísse as nossas vistas assim, Deus levando. Eu vou mostrar para você a graça em que você está. Porque já, se você quer estar lá nos tornozelos com a sua água, está aqui, é isso aqui, foi que Deus mostrou para Ezequiel. Essa aqui, a água está no tornozelo, mas a graça de Deus vai te alcançar. Você não quer? Você quer pelo joelho? Olha, se você quer pelo joelho, ele acrescentou mais 1000 côvados de água, então agora está no teu joelho. Você quer mais? Então ele acrescentou mais 1000 côvados, já está na tua cintura. Você quer mais? Você quer sede de Deus? Quer matar? Então tem um rio cheio para você. Tem um rio cheio para você. Deus pode levar você a ver o nível que você está diante dele. A um nível, ele pode me levar e ver o nível que eu estou diante do Senhor. E por que que isso ocorre? Né? Deus muda à medida que eu busco. Eu vou ter de Deus o tanto que ele tem de mim. Eu quero as bênçãos, mas eu não quero pagar o preço. Tem gente que nem ora. Ora por mim. Ora por mim. Olha, quando a oração das filhas de Ana, nós já temos há 20 e poucos anos, já tem. Aí, quando chegou a pandemia, nós não podíamos reunir, a gente criou um grupo de WhatsApp. Quando acabou a pandemia, que nós podemos retornar, o povo não vinha mais para a oração. Eu quero oração por tal coisa. Eu quero oração por tal coisa. O WhatsApp não cabia mais, de tanto pedido de oração. Aí eu falei para a Leiliane, a irmã que toma conta, eu disse, Leiliane, encerra o grupo. Não vamos mais ter grupo, não. Por que, pastor? Eu disse, porque o povo só está 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Mas ela mesma não quer pagar o preço. Não. Eu preciso que alguém me ajude em oração. Mas eu é que tenho que orar primeiro. Eu tenho que pagar o preço também de oração, né? Então, Deus dá a medida exata da busca que eu quero. Mas se você quer água pelo joelho, o Senhor te acrescenta mais. Quando Ele vê que você não está mais satisfeita. Com a água pelo joelho, a minha filha já quer. Eu preciso saciar mais a minha filha. Então, agora eu vou botar água pelos lombos. Pelos lombos dos meus filhos. Mas agora eles querem nadar em água profunda, nadar para ver a glória de Deus, para ver a manifestação da sua glória, para ver o seu agir, para saber que Deus pode, todas as coisas Ele pode. E aí, sabe o que eu descobri? Eu descobri que existe uma palavra no hebraico chamada revaiá. Quem aqui conhece a palavra revaiá? Revaiá quer dizer o transbordar de Deus, aquele que vai inundando, aquilo que vai enchendo todo lugar com a sua glória.
O revaiar de Deus. O revaiar não quer dizer só sobre estar cheio. Não, o revaiar transborda. O revaiar é viver ungido. O revaiar é viver o propósito. É viver a identidade de filho de Deus. É transbordar em saúde, é transbordar em bênção, é transbordar em integridade, é transbordar de um bom caráter. Esse é o revaiar de Deus. Eu quero revaiar na minha vida. Eu quero transbordar da presença de Deus. É isso que eu quero, porque quando tem a presença, tem tudo. Quando tem a presença, tem tudo. Você contamina. Se você está eletrizado com a bênção de Deus, com a presença de Deus dentro de você, você vai sair eletrocutando todo mundo. Todo mundo. É isso que a gente faz. Ah, mas tem algo diferente em você. Aí você diz, é a presença. É a presença. A presença de Deus. Sem ela nada nós podemos. Mas para isso eu preciso ter santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Aquele que pecava não peque mais. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentia não minta mais. Aquele que adulterava não adultere mais. Você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, tudo se fez revaiar. Tudo se fez revaiar. Na sua vida, tudo se fez revaiar. Tudo. Revaiar é o Deus que faz transbordar. Transborde, mergulhe nas águas profundas do rio da vida. Viva encharcado, viva molhado. É tão bom. Quando nós vivemos na presença de Deus, é tão bom. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom. Queridos, perdoe que às vezes eu digo muito querida, mas é que eu sou acostumada a lidar só com mulheres. Sabe, amadas, quando nós vivemos o revaiar de Deus, eu vou contar uma experiência do meu revaiar. Todo mundo aqui sabe que tem 6 meses que eu vivo só com o Senhor. E teve 4 meses da minha vida que eu chorava ao anoitecer até o amanhecer. Eu não dormia. Eu não tinha sono. Eu não dormia e nem comia também. A presença do meu esposo era muito real. Muito. E quando foi um dia, eu estava chorando muito. E o Senhor se manifestou para mim. Ele falou assim, filha, você pediu de mim. Porque quando eu tinha 19 anos, aliás, quando eu tinha 12 anos, meu pai foi embora. Eu já contei essa história, mas só para... de casa. E aí, a nova mulher que ele arranjou, ela é uma feiticeira, macumbeira, ela era. Então, ela tinha ódio de mim, porque todos os dias eu escrevia uma cartinha apaixonada para o meu pai, pedindo para ele voltar. Papai, volte à nossa casa, sem o Senhor não é a mesma coisa. Nós te amamos, papai, nós te amamos, volta. A mamãe sente saudade, nós sentimos saudades, e eu falava muito. E o meu pai nunca recebeu uma carta dessa. Ela, conversando um dia com a minha tia, ela disse, eu nunca entreguei uma carta dessa para o Abelardo. E eu odeio aquela moleca. E vou te dizer uma coisa, eu vou fazer um trabalho para ela, que ela vai ser a maior prostituta que o Pará já conheceu. Eu não conhecia Jesus. Eu não sabia que a maldição sem causa não se cumpria.
E aí eu rezava, né? E um dia eu disse assim: Deus, eu não sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor existe, porque as evidências são impossíveis, né? Que não haja um Deus. Mas eu quero te pedir 3 coisas na minha vida. Primeiro, eu nunca quero ser prostituta. Nunca. Eu nunca quero ter 2 maridos. Eu só quero me casar uma vez. E eu quero que este marido seja o pai dos meus filhos. Eu não conhecia o Senhor, mas a misericórdia dele me atingiu em cheio. Eu nunca fui prostituta na minha vida, para a glória do meu rei. Eu só tive um marido por 51 anos. E ele foi o pai dos meus 3 preciosos filhos. E aí, nesse dia, eu estava chorando tanto, e o Senhor falou para mim: filha, eu peguei ele para mim. Eu dei para você. Você me pediu, eu te dei. E agora você me devolveu. Porque quando meu esposo estava bem ruim, eu disse: meu Deus, eu não quero que ele sofra. Eu só quero que o Senhor leve sem dor. Nós entregamos, eu e meus filhos oramos, entregamos ele para o Senhor. E aí, eu disse: não deixe ele ter dores, eu não quero que ele sofra. E aí o Senhor falou: você me devolveu. Eu peguei ele para mim. E quando o Senhor falou isso, ele me mostrou o meu querido. Ele estava dentro de uma cápsula bem grande. Daqui para baixo branca, daqui para cima transparente. Eu vi ele dormindo assim. E quando ele dormia, ele tinha mania de fazer com a boca. E quando eu olhei, ele estava fazendo isso com a boca. E eu peguei para mim. E agora eu quero pedir para você: o amor que você tinha por ele, dá para mim. Ele já está para mim, já está comigo. E é por isso que eu estou tão mais apaixonada por Jesus. Porque o amor que eu tinha pelo meu rei, eu dei para o meu rei principal. E eu quero viver para ele todos os dias da minha vida. Eu quero viver para Jesus. Essa é a minha meta. Esse é o meu destino agora, viver para Cristo. Eu quero mergulhar todos os dias nas águas profundas. Todos os dias eu quero revaiar de Deus para mim. Eu quero transbordar da presença do meu Senhor. Porque as 2 pessoas que eu amava tanto na minha vida, né? Que era o meu esposo e o meu Senhor, Jesus. Estão juntos agora. E eu quero revaiar, o transbordar de Deus. Eu quero transbordar do amor de Deus. Gente, eu tenho vivido tantas experiências com Deus que só um domingo não ia dar para contar. E a minha paixão só tem aumentado. Quem aqui deseja o revaiar de Deus? Fique em pé, por favor. Glória a Deus, que palavra poderosa, como nós fomos edificados através da palavra de Deus. E você que foi tocado pela palavra, o Espírito Santo tocou o seu coração e você quer fazer a sua aliança com o Senhor Jesus, ou você que quer renovar a sua aliança, eu quero convidar você a repetir essa oração com todo o seu coração de entrega ao Senhor Jesus. É isso aí, repete comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, nesse momento eu abro meu coração e eu te recebo como o Senhor da minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados e a partir de hoje eu decido te servir para sempre em nome de Jesus. Se você repetiu essa oração comigo, a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. E nós queremos conhecer você. Eu não sei onde você está. Se for em Santarém, entre em contato conosco aqui pelo chat, pelos links fixados aqui na nossa live. Você pode conectar conosco nas nossas redes sociais.
nós queremos visitar você e também nós queremos integrar você numa célula, queremos acompanhar você através do discipulado, onde você vai receber acompanhamento para aprender mais de Deus, para crescer em Deus. Então, se você recebeu Jesus, que Deus te abençoe. Nós estamos encerrando o nosso culto online. Foi uma honra estar aqui com você, acompanhando e te ajudando a ter essa experiência online. Que Deus te abençoe e até o próximo culto. Deus abençoe. Excelente semana.